Olá, queridos alunos, queridas alunas, futuro colega advogado, futura colega advogada, animados? Vamos lá então, vamos seguir checklist do agravo do instrumento, tá? Se você já viu a aula de checklist da apelação, beleza. O agravo do instrumento é parecido, mas tem algumas particularidades, tá? Então vamos começar lá falando então do nosso checklist. Mesma coisa, deve ler todos os artigos do 1015 ao 1020, são os artigos que tratam do tema, por isso você precisa analisá-los, tá? Opa, calma aí, calma lá. Primeiro artigo aqui, ó, que a gente trouxe para marcação, tá? Olha ali o que eu fiz. 1015, eu vou puxar uma flecha do 1015. Professor, você deve estar se confundindo, olha ali, ó. 1015, não tô não. Puxa uma flecha aqui, ó. Artigo 1009, parágrafo 1º. Para você lembrar que nem todas as interlocutórias são agraváveis, tá? Agora eu vou te dar uma dica de prova, tá? Se na OAB aparecer só uma interlocutória, é óbvio, é muito provável que seja agravo do instrumento, tá? Agora, se aparece uma sentença e uma interlocutória, ele quer que você faça apelação com ataque preliminar, aplicando o 1009, parágrafo 1º aqui, mas não se preocupe com isso, ao meu ver, no caso do agravo, mas é bom ter a marcaçãozinha ali, tá? Grifei ali, ó, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E aí só grifei os incisos, tá? Não precisa grifar tudo. E outros casos expressamente referidos em lei. Para você lembrar que para ser cabível agravo de instrumento, não basta que seja uma interlocutória, tem que estar nesse rol ou tem que atender ao requisito da taxatividade mitigada. Particularmente, eu não acho que a FGV faria isso, colocar numa prova uma decisão interlocutória que não está no rol do 1015 para você fazer uma peça com base na taxatividade mitigada. Não acho que eles fariam isso sim em forma de questão, não em forma de peça, mas fica ligado nisso daí também, tá? Aí o parágrafo único grife também, porque ele vai trazer as outras hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, tá? Gente, aqui, essa primeira página, os grifos são mais para você lembrar se cabe ou não agravo. Identifiquei que cabe o agravo, vou montar a peça. Vamos lá. Gente, 1016, sem segredo. Ó, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal. Aqui, ó, ele já está me dizendo que a interposição é direto no tribunal, ou seja, eu endereço para o tribunal. É a lei que está dizendo, não sou eu que estou inventando, tá? Aí, o que tem que ter? Quais são os requisitos? É a lei que diz, você só grifou. Nome das partes, puxa uma flecha. Por 319, opa, faltou um inciso aqui, ó, inciso 2, para você não esquecer de qualificar as partes conforme 319, inciso 2. Já arrumei aqui, tá? Para você não ter prejuízo. Exposição do fato de direito, razões do pedido. É a lógica de que você tem que dizer por que você está recorrendo. E aqui, ó, grifei pedido. E no pedido, não esqueça desses 3 incisos do 1019. Por quê? Gente, o 1019, ele diz da intimação para contrarrazões, intimação do MP e possibilidade de pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Então, faça esses pedidos. Intimação para contrarrazões, sempre. Intimação do MP vai depender se é o caso ou não de intimar o Ministério Público. Aí tem que olhar lá para as hipóteses de intervenção do Ministério Público. Na dúvida, peça. Mal não vai fazer, você não vai perder nota por pedir, tá? E pedir o efeito suspensivo ou efeito ativo, conhecido também como antecipação dos efeitos da tutela recursal. Saliento que numa prova é muito provável mesmo que ele quer que você faça pelo menos um desses 2 pedidos, tá? Tem situações que a decisão tem várias partes, ele quer que você faça os 2. Mas eu não tenho dúvida que ou o pedido de efeito suspensivo ou o pedido de efeito ativo você vai ter que fazer, tá? Se não entendeu muito bem isso, assiste a aula de agravo de instrumento que eu explico bem direitinho isso daí. E se ficar com dúvida, manda um WhatsApp para mim, tá? E ali o quarto requisito, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. E ó, eu mando você fazer uma marcação aqui, ó. Puxa uma flecha, artigo 105, parágrafo 2º e 3º, para você não esquecer dos dados do advogado, tá? Beleza? Que mais? O instrumento. Gente, se o processo for eletrônico, você não vai se preocupar com o 1017, só com isso daqui, tá? Se o processo for físico, você tem que se preocupar com isso, tá? Dica para uma prova. Coloque essas peças, meu amigo, não corre esse risco. Não bobeia! Olha o que diz o 1017. A petição de agravo será instruída
Aí vejam que eu nem grifei obrigatoriamente, porque você tem que falar de todas elas. Cópias da inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, né, a respeito dessa decisão, ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. É checklist, não esqueça de fazer isso. Vai lá e coloca tudo isso. Professor, agora se imagine que na minha prova o enunciado fala que o réu nem citado foi, então você não vai juntar a procuração do advogado dele. Você não vai juntar a contestação, porque ele não foi citado ainda. Nesse caso, você faz o quê? Declaração da inexistência de qualquer dos documentos. Se esse documento não existe, você fala dessa declaração. Aí você faz o quê? Abre um tópico. Está juntando inicial, isso e declaração de que não existe contestação e procuração do réu. Ponto. É isso, tá? E olha que eu coloco outras peças que o agravante reputar úteis, tá? Gente, isso aqui é muito importante. Eu, aqui, ó, puxaria uma flecha. Eu sou todo cabreiro, né? 320 CPC. Por que, prof? Por que esse 320? O 320 é o que fala dos documentos da inicial. É muito comum, quando você é réu num processo e tem que fazer um agravo, de você querer juntar documentos no agravo que o tribunal não teve acesso, tá? Então, por exemplo, já caiu uma vez isso quando envolvia uma fixação de pensão. O cara quer agravar e quer juntar o comprovante de que ele ganha menos do que aquilo. Beleza, ele vai juntar. Então, todos os documentos que podem ser úteis, junte, fale que está juntando, acabou. Professor, mas se eu juntar um documento que é inútil, tá? Ninguém vai te tirar nota no exame de ordem. Agora, se você esquece de juntar um documento que é útil, ou melhor, esquece de mencionar que está juntando um documento que é útil, você vai perder nota. Beleza? E claro, não esquecer do comprovante do pagamento das custas e porte de retorno, que é a ideia do preparo, tá? E aí, para que você não se esqueça mesmo, vamos fazer aqui o seguinte, estava esquecendo isso aqui, ó, vamos puxar uma flecha aqui, ó, e colocar os mesmos artigos lá da teoria geral, o 994, o 1003, caput e parágrafo 3º e o 1007. Tá? Igual a gente fez aqui, ó, na apelação, mesma coisa, tá? Mesma coisa. 1003, parágrafo 4º, né? Eu falei parágrafo 3º, aqui é parágrafo 4º. Beleza? Pode fazer igual. Por quê? A gente já vai chegar lá. Aí, ó, olha lá o que o relator pode fazer. Lembra que eu mandei você grifar o inciso 1 aqui, ó, 1, 2 e 3 do 1019? Aí você vai lá e grifa, lá no código. 1019, o relator. Efeito suspensivo ao recurso ao deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, para você lembrar disso. Intimação do agravado para apresentar contra-razões. E atenção para esses detalhes aqui, ó. Pessoalmente ou pelo diário, atente para o enunciado. Se o enunciado disser que já tem advogado, a intimação é pelo diário. Se não tem advogado ainda, a intimação é pessoal. Aí você adequa de acordo com o teu caso concreto. Não precisa lembrar, é só ler e fazer, é isso que eu digo. Tem que ler, entender e fazer, tá? Por isso, se não entender, me manda uma mensagem, tá? E por fim, determinar a intimação do MP quando for o caso de sua intervenção. Eu vou esquecer quando que é causa de intervenção. Tá bom, então eu te ajudo. Põe lá, artigo 178 do CPC 2015. Faz essa flecha, puxa e ponto para você não intervencer é boa, não esquecer, tá? E aí, como eu disse, para você marcar esses artigos, mesma coisa. Grifa lá o cabíveis, grifa o prazo, grifa a tempestividade, grifa o preparo. Prof, essa marcação que você está mencionando aqui, 994, 1003, 1007, é uma marcação que vai servir para todos os recursos? Para todos os recursos que tenham preparo. Aí vale tudo, tá? Se não tiver preparo, 994 e 1003. O resto, o preparo não precisa. Então, para o RESP dá para fazer a mesma coisa, para o extraordinário, para o recurso ordinário, dá para fazer igual para todos que têm o preparo. Os que não têm preparo, como por exemplo, embargos, declaração e agravo interno, aí você exclui o 1007, tá? E marca só o 994 e o 1003 do CPC. Beleza? Tranquilo?
Fechamos então checklist do agravo de instrumento. Essa aula, espero que você tenha relembrado. Ai, professor, eu tenho medo de esquecer. Assiste essa aula várias vezes. A gente vai revisar isso na semana de revisão. Fica tranquilo, mas eu acho que o checklist ele é muito mais marcação de código. Isso vai te auxiliar um monte no teu estudo e na hora da prova. Pode ter certeza. Beleza? Um beijão, bons estudos e até mais.